Como de costume, prefiro começar as nossas aulas com uma breve oração. Convido vocês aí na casa de vocês a proferirem juntos comigo também. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bom, nossa aula de hoje acredito que será breve. O meu propósito aqui é repetir, fazer uma revisão das últimas que tivemos e abrir também para vocês perguntarem o que tiverem de dúvidas e no finalzinho algumas perguntas também para eu saber como é que vocês estão percebendo o que está acontecendo no mundo. Mas enfim, vamos lá. Vou começar primeiro com o questionário. Vou até colocar ele na tela aqui para vocês. O questionário de algumas semanas atrás, foi um questionário avaliativo, né? E bem simples mesmo. Coloquei 3 perguntas, então vou responder aqui como se fosse um aluno. Era um questionário sobre o que a gente estudou do Marx, né? Linkei as aulas para vocês sobre o conteúdo. E aí vem a primeira pergunta, né? Segundo a obra de Karl Marx, o que é materialismo? A minha ideia era que vocês participassem um pouco, né? Vamos ver se tem, se tem interesse de vocês. Alguém se habilitaria a tentar responder o que é o materialismo, já hoje, passadas algumas semanas que estudamos isso? Certo. E o Gabriel, que está de convidado aqui na nossa aula, consegue lembrar, Gabriel, alguma coisa do ano passado sobre o que é o materialismo? Não muito, professor. Beleza. Bom, materialismo, ele é a base filosófica com a qual Marx trabalha, né? E aí aqui estamos falando dos fundadores da sociologia, já repeti isso várias vezes, né? São os clássicos, os 3 autores mais importantes. Estudamos o Durkheim antes, estudamos o Marx no meio, e aí já começamos o Weber, né? Mas aqui quis fazer um breve resgate do Marx. Então, materialismo é a base filosófica, né? É acreditar que o mundo e o que ele contém só vale a pena ser conhecido se for a partir do que pode ser percebido pelos sentidos. Então, aquilo que eu vejo, ouço, cheiro, sinto gosto, toco, isso eu posso considerar cientificamente. E aquilo que está além da física, né, o que é metafísico, o que é do campo da religião, do campo da espiritualidade, isso cientificamente deve ser descartado. Essa é a proposta do Marx e a proposta filosófica, onde se baseia todos os estudos, onde se baseiam todos os estudos dele. E o problema do materialismo é justamente isso, né? Desconsiderar esse lado espiritual. Então, para Marx, ele cai numa espécie de ateísmo prático, né? É como se a existência de Deus pouco importasse para o Marx. Então, aqueles que defendem o socialismo, né? E a base filosófica por trás do socialismo é esta: é descartar a existência ou a inexistência de Deus. Simplesmente isso não importa. O que importa é aquilo que podemos perceber pelos nossos sentidos. Esse é o materialismo. Na segunda pergunta, eu coloquei o que como a história se move, né? E aí é aquela tríade do Marx, né? O materialismo, histórico, dialético. E o que é a história para o Marx? Como a história se movimenta, né? O motor da história, segundo ele, é a luta de classes. Então, colocar uma classe social em confronto com a outra é o que faz a história se movimentar. Então, aquela velha historinha que eu já contei para vocês, lá desde a antiguidade, Marx foi analisando, tinham 2 classes sociais. Lá em Roma, tinham os plebeus e os patrícios, e o conflito, o confronto entre os plebeus e os patrícios
faz a antiguidade ser superada e chegar-se à Idade Média. Igualmente, na Idade Média, temos duas classes sociais, os burgueses e os os nobres e os camponeses. E o confronto entre nobres e camponeses, quando os camponeses se revoltam contra os nobres, nós temos também um novo movimento da história, que vai chegar no capitalismo. Aí sim, os burgueses e os proletariados. E segundo Marx, continuando essa lógica dele, do confronto entre burgueses e proletariados, quando os proletariados se revoltarem contra a burguesia, nós teremos a superação do capitalismo, alcançando uma nova sociedade, um novo modelo de sociedade, que, segundo Marx, é o socialismo. Por isso, na prática, o que fazem aqueles que defendem as teorias de Marx, né? Fomentar o conflito social, fomentar as disputas dentro da sociedade. Então, foram percebendo que para chegar no socialismo, seguindo essa lógica de Marx, seria preciso colocar as classes sociais do capitalismo em confronto para que surja uma nova sociedade, a exemplo do que foi toda a história da humanidade segundo essa visão. Não preciso repetir aqui que é uma visão da qual eu não compartilho. Então, como a história se move, para responder à pergunta, a história se move a partir da luta de classes. E coloquei também sobre a dialética, né? Que entra em nuances um pouco mais filosóficas, né? Já é uma simbiose da sociologia com a filosofia, né? A dialética, o Marx, ele traz de um cara chamado Hegel, é um filósofo alemão, e aí a dialética do Hegel, que o Marx atualiza, digamos assim, o Marx aprimora, né? Ele comba a filosofia do Hegel com essa ideia com esse materialismo histórico marxista, né? Que é a ideia de que existe tese e antítese. Então, o mundo, a filosofia, ela desemboca nisso, tese e antítese. Então, a tese é uma ideia, é algo que surge na cabeça do homem e esse algo, essa ideia, ele é posto para a sociedade, para os outros homens, e aí, a partir desta tese, surgirá uma antítese, uma ideia contrária àquela. E a dialética, né, a relação entre esta tese, entre essa ideia e a sua ideia oposta, vai gerar uma síntese, vai gerar uma nova ideia que traz os pontos bons, tanto da tese quanto da antítese. Então, esta nova ideia, esta síntese, ela será, por sua vez, também uma nova tese. E aí o ciclo se inicia. Aquela síntese é também uma nova tese, vai surgir uma nova antítese, que vai gerar uma nova síntese, e assim por diante. Então, essa é a dialética marxista. Bom, gostaria de comentar algo, fazer alguma pergunta em relação ao Marx, porque senão oficialmente eu o deixarei para trás nas nossas aulas a partir de agora. Tratarei do Weber, e aí, quando acabar o Weber, nas poucas aulas que sobrarem, a gente segue com algo mais do conteúdo. Então, desses presentes aqui, alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Tem algo que não ficou claro? Não, senhor, podemos prosseguir. Daniel, ficou muito baixinho, não deu para te escutar. Tá me escutando? Se puder falar um pouquinho mais alto ainda. Professor, tá me escutando? Aí, melhorou. Sem questionamentos, podemos prosseguir. Beleza. Bom, sigamos então ao nosso amigo Max Weber. E aí, na aula passada, né, na semana passada, gravei um vídeo para vocês com o que é o essencial, o principal conceito do Weber. Tem outros conceitos importantes que a gente ainda vai trabalhar, pelo menos mais 2 aulas sobre conceitos de Weber, mas o principal, que dá a base a todo o resto, é o conceito de ação social. Não sei se vocês assistiram a aula, né? Chegaram a compreender algo do que é a ação social, a ação social do Max Weber. Conseguiram assistir a aula? Eu ainda vou assistir.
Guilherme, também não deu para te escutar. Ficou muito baixo seu áudio. Eu ainda vou precisar assistir. Deixa eu aumentar meu volume aqui, ver se melhora. Certo, alguns comentando que não assistiram no chat também. Beleza. Dos que estão aqui presentes, alguém gostaria de comentar sobre a ação social do Weber, nosso amigo Max Weber? Ok. Vamos lá, então. O que é uma ação social, segundo o Weber? E aqui, primeiro, eu gostaria de fazer essa diferenciação em relação ao Durkheim, né? Porque em relação a provas cobradas, Enem, vestibular, PAS e afins, muitas vezes, já vi muitas ocasiões relacionando, né, o conceito de fato social do Durkheim com o conceito de ação social do Weber. E aí, às vezes, até com uma certa pegadinha, né? Tentando confundir o aluno. Então, o meu objetivo, um dos meus objetivos é deixar mais claro na cabeça de vocês a diferença entre fato social e ação social. São conceitos semelhantes, mas se referem a autores diferentes. Então, o Durkheim fala de fato social como tudo aquilo que acontece na sociedade, né? Tudo aquilo que envolve a sociedade é um fato social e pode ser analisado, estudado por um sociólogo. Então, por exemplo, uma greve é um fato social, uma aula é um fato social, enfim, uma festa, uma eleição, uma pandemia, enfim, todos esses eventos são fatos sociais, segundo o Durkheim. O Weber, ele não está tão preocupado com a parte da sociedade em si. E aqui, este é o grande ponto de diferença entre eles dois, né? O Durkheim parte da sociedade, o Durkheim está analisando a sociedade, o macro, o grande, para depois tentar compreender as coisas pequenas, as nuances, os detalhes de uma sociedade, né? Ele parte do estudo de cima para baixo. O Weber faz o caminho inverso. O Weber ele está analisando pequenas coisas. O Weber ele está analisando o comportamento dos indivíduos para depois compreender o que é a sociedade. Então, Durkheim parte de cima para baixo, o Weber parte de baixo para cima. Então, o fato social do Durkheim são os grandes eventos, os grandes acontecimentos, são as coisas que realmente importam numa sociedade. O Weber está preocupado com o pequeno, com o individual, com as coisas que acontecem com pequenos grupos, com as coisas do cotidiano, com as coisas do dia a dia. Então, o que é a ação social do Weber? É tudo aquilo que um indivíduo faz esperando uma resposta de outro indivíduo. Ele não chama de indivíduo, né? Ele chama de agente social. Então, tudo aquilo que o agente social faz, esperando uma resposta de outro agente social, o Weber classifica como uma ação social. E aí, eu não sei se vocês já pararam para pensar em como as coisas que a gente faz no dia a dia, muitas vezes elas estão intimamente ligadas à resposta que a gente espera dos outros. Então, quase tudo que a gente faz no nosso dia, a gente está esperando uma resposta das outras pessoas. Então, desde de manhã, quando você se levanta e vai cumprimentar os seus pais, quando você vai para a escola, quando você passa na padaria, enfim, a grande maioria das coisas que você faz ao longo do seu dia, você está esperando resposta dos outros indivíduos. Então, cada uma dessas coisas, cada uma dessas ações que você promove esperando uma resposta de outro, é considerado uma ação social, segundo esse conceito do Weber. E aí, sei lá, festa de Natal, né? Eu até usei um exemplo parecido na aula gravada da semana passada, né? Mas vocês já pararam para pensar nisso, assim, quanto que você realmente decide fazer as coisas, ou se você está sendo só levado a fazê-las, porque isso é cultural, é o que é socialmente aceito, é o que se espera que você faça,
quantas coisas a gente faz mesmo não querendo fazer, mas você faz assim mesmo porque a resposta dos outros é importante para você, né? Você não quer simplesmente entrar em conflito com todo mundo que cruza o seu caminho todos os dias. Então, desde dar licença quando alguém está passando pela escada ao seu lado, você se encolhe, né? Se inclina para deixar o outro passar, enfim. O nosso dia está repleto dessas coisas que nós fazemos esperando uma reação dos outros. Então, ação social, tudo aquilo que o agente social faz esperando uma resposta de outro agente social. E aí, quando você faz alguma coisa esperando uma resposta e você obtém uma resposta, aí se configura, segundo Weber, uma relação social. E a sociedade ela é constituída de relações sociais. Então, se você faz uma coisa esperando uma resposta e obtém uma resposta, tem-se uma relação social. Inclusive, ser ignorado é um exemplo de resposta possível também, né? Nem sempre, aliás, talvez na maioria das vezes, a resposta que a gente espera não é exatamente a resposta que nós recebemos. Então, quantas vezes, sei lá, você está numa aula, o professor faz uma pergunta, e aí você responde o professor, né? E a professora, não era bem isso que eu estava querendo, não é bem por aí, não. Enfim, você deu uma resposta e esperava ali a aprovação do professor, beleza, você entendeu, ok. E aí você recebe uma resposta diferente daquela que você esperava, né? O professor, olha, não deu certo, explica de novo e tal. Enfim, quando o agente social pratica uma ação social e recebe uma resposta, aí se configura uma relação, mas nem sempre essa resposta é aquilo que o agente social esperava, né? Acho que deu para acompanhar. E aí, o Weber ele coloca também os tipos de ação social, ele analisando essas ações, né, essas ações dos agentes sociais, ele chega a 3 categorias, a 3 tipos de ações sociais. Eu comentei também na aula passada, mas repito agora para vocês. Então, o primeiro tipo de ação social é a ação social tradicional. Ação social tradicional. O que é a ação social tradicional? É aquela que é orientada, aquela que o agente social pratica, porque está acostumado, por conta do costume da sociedade onde ele vive, por conta da tradição. Talvez você já tenha se deparado com a seguinte situação: final de ano, festa de Natal em família, e aí a sua mãe fala, olha, nós vamos, como você sabe, lá para a casa da sua avó, então se arruma, porque nós vamos sair tal hora. E aí você pensa, nossa, que chato, todo ano, a casa da minha avó, não aguento mais aquele negócio, vai ter, sei lá, o que vocês fazem na família de vocês no Natal, a minha às vezes faz bingo, né, cada um leva um presentinho, coloca lá em cima da mesa, vai sorteando as pedras e ganhando os prêmios e tal, não é a coisa mais agradável do mundo de se participar, né, mas não é exatamente uma escolha para a minha família, né? Aquilo ali está dado. Chegou o final do ano, tem que ir todo mundo para a casa da avó para participar da festa em família. Então, muitos dos parentes, eles estão ali a contragosto, de certa forma. Eles preferiam estar em outro lugar, preferiam estar numa festa, preferiam estar em casa dormindo, enfim. Mas é uma ação social tradicional, pois faz parte do costume, faz parte da tradição. Então, aqueles agentes sociais, aqueles indivíduos, eles estão lá, mesmo que a vontade deles não seja exatamente estar lá. Então, é uma ação social tradicional, você faz pelo costume, faz pela tradição. O segundo tipo que o Weber coloca é a ação social afetiva. O que é a ação social afetiva? Aquela que você pratica de acordo com as suas emoções, de acordo com
acordo com aquilo que está dentro de você. E aí percebam aqui a diferença entre racional, que vai ser o terceiro tipo, vou falar daqui a pouco, e a afetiva. Então, nem sempre as coisas que você faz, elas são racionalizadas. Você pensa sobre aquilo, toma uma decisão e executa. Às vezes você faz movido por uma paixão, movido por uma emoção. Então, sei lá, seu time faz um gol, você simplesmente grita, comemora, fica feliz com aquilo. Não é uma decisão tomada, né, racional. Nossa, Gabigol fez um gol, vou ficar feliz. E não é isso. Não é racional, é emotivo, né, é afetivo. Então, eu não gosto muito do Flamengo, mas como é a preferência nacional, normalmente eu uso o exemplo do Flamengo. Mas a ação social afetiva é aquela movida pelas suas emoções, pelos seus sentimentos, não é racional. Então, o terceiro tipo da ação social que o Weber coloca é justamente essa, a ação social racional. Essa sim, aquela que você toma levando em consideração a sua ordem, a ordem da razão ou os seus valores, né? Os dois estão aqui dentro de ação social racional. Quando você toma uma decisão, quando você pratica uma ação com base naquilo que você acredita, ou você racionaliza sobre aquilo, então você tem uma ação social racional. Por exemplo, estar aqui agora dando aula é uma ação social racional para mim. Então, acordei mais cedo, preparei a aula, me vesti, né? E aí, sentei diante do computador e expus para vocês aquilo que preparei racionalmente, né? Tomei essa decisão. Todas as terças-feiras eu tomo essa decisão. Sentar diante do computador, preparar a aula, ministrar a aula. Então, é uma ação social racional. Talvez para alguns de vocês que estejam aqui, assistir a aula não esteja sendo tão racional assim, né? É muito mais uma ação tradicional, né? É o que você está acostumado a fazer, tempo de quarentena, você normalmente acorda de manhã todos os dias e vai lá no Delta e vê o que é que tem para ver quais são as aulas que vai ter naquele dia, né? Senta aí na sua cadeira ou deita, sei lá como é que vocês ficam para participar das aulas, para assistir às aulas. Então, talvez para alguns alunos não seja uma ação social tão racional assim, talvez já esteja no campo da ação social tradicional, né? Mas imagino que tenha dado para esclarecer um pouco mais sobre esses conceitos do Weber. E aí, queria deixar aberto agora, caso alguém tenha algum comentário, queira falar alguma coisa, tenha ficado com alguma dúvida sobre o Weber, do que vimos até agora, enfim, é isso. Sem dúvidas, tranquilo. Tranquilo. Beleza. Então, de qualquer forma, essa aula vai ficar gravada também, assim como a da semana passada. Caso queiram acessá-la novamente, escutar de novo a explicação sobre esses conceitos do Weber, né? E aí, antes de dispensar vocês, antes de encerrar a aula, eu queria fazer uma pergunta. Talvez vocês possam me ajudar a entender melhor o que se passa. Ultimamente, de um mês para cá, um mês e meio para cá, eu tenho notado uma diminuição grande na participação dos alunos, até de visualizações dos vídeos mesmo, né? Então, eu queria deixar como pergunta aqui para vocês sugestões de ajustes que podem ser feitos, né? O que vocês acham que as aulas podem melhorar? Enfim, como vocês estão vendo essa quarentena? Se o povo já só está cansado mesmo, não quer mais saber de aula, ou se tem algo que vocês acreditam que possa ser feito para melhorar isso, para deixar que a aula tenha mais utilidade para vocês, né? Enfim, queria ouvir um pouco de vocês, o que vocês pensam sobre isso. Guilherme, Daniel, Maísa. Professor, tá tudo tranquilo. É porque, tipo,
Não é em relação à aula, é porque como a gente tem as outras matérias, aí fica muito difícil para a gente. A gente tem que fazer as atividades daquela plataforma do Google Forms dos outros professores. A gente também tem que estar adiantando os trabalhos que, creio eu, devemos entregar, apresentar no dia 27. E fora isso, professor, suas aulas estão, para mim, estão ótimas. Beleza, agradeço o feedback. Vocês estão se sentindo muito cansados assim com o volume de atividades da escola? Vocês acham que é muito, que é excessivo, que está demais, que tinha que diminuir? Sim, é um pouco excessivo. Cansa, assim, você fica fazendo algo repetidamente, assim, o tempo todo, porque é, uma hora é a aula e depois passa mais atividade. Aí depois é outra aula e passa outra atividade. E a gente tem que ficar, como eu tinha dito antes, né, em relação à plataforma do Google Forms, aí a gente tem que ir naquela correria, porque senão vão fechar e a gente fica sem nota. Entendi, entendi. Mais alguém gostaria de comentar do que tem achado desses últimos tempos? Então, beleza. Bom, agradeço bastante, Daniel, pelas respostas. Estão dispensados, vou colocar essa aula no YouTube e mandar o link para vocês mais tarde, para os colegas também que não participaram, né? E, no mais, é isso. Agradeço a participação de vocês. Até semana que vem. Até a próxima.